Olá pessoal do terceiro ano, retomando aqui então a resolução dos exercícios das atividades da aula 2. Então agora eu vou fazer então folha por folha para não ficar muito extenso o vídeo, para carregar mais rápido aí para vocês, certo? Então, exercício lá da folha 1, aqui eu começo com o exercício 2, uma partícula carregada com 10 a menos 3 coulombs é colocada em um ponto do espaço e fica sob a ação de um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 na quinta Newton por Coulomb. Qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula nesse ponto? Então, o exercício é bem simples. A carga vale esse valor, 10 a menos 3. Campo elétrico, então denotado por E, vale 2 vezes 10 na quinta. Para fazer a continha, usamos essa equação. E, campo elétrico, é igual a F, força, dividido por quantidade de carga, né? Ou aquela carga, aquela partícula. Então, é só dividir os dois, né? Perdão, aqui na verdade nós vamos isolar o F. Para isolar o F, eu passo o Q multiplicando. Então, F igual a isso, E vezes Q. Ok? Então, eu vou multiplicar os dois, E vezes Q. Então, F igual a, olha lá, ó, 2 vezes 10 na quinta, certo? Que é o valor do E, vezes Q, que vale 10 a menos 3. Então, aqui é só fazer o quê? Mesma base, conserva a base, e você vai fazer 5 menos 3, então que vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 na 2. 10 na 2 significa colocar 2 zeros depois desse número. Então, vai ficar 2... seguido de 2 zeros, 200. Então, 200 newtons é o valor desta força. Exercício número 3. Uma pequena esfera carregada com 4 microcoulombs. Tá? Esse símbolo aqui representa microcoulombs. E massa 5 gramas. Fica em equilíbrio quando colocada em um ponto M de um campo elétrico. Determine um vetor campo elétrico, módulo de direção e sentido no ponto M, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só o que acontece nesse exercício número 3. A carga tem esse valor, 4 microcoulombs, quer dizer, 4 vezes 10 a menos 6. Cada micro vale 10 na menos 6. E a massa vale 5 gramas. Então, o que está acontecendo? Está aqui a esfera, a partícula, daqui a esfera. Então, essa esfera tem força peso vertical para baixo, e para equilibrar essa força peso, então ela tem que ter uma força elétrica para cima. Então, daí ela fica em equilíbrio. O que quer dizer equilíbrio? Equilíbrio, então ela vai ficar nessa posição. Entenderam? Uma deverá ser, uma força para baixo deverá ser igual à força para cima, para que essa esfera aqui fique em equilíbrio. Então, olha lá, a força elétrica para cima tem que ser igual à força peso para baixo. Então, força elétrica igual. Lembrando que a equação da força peso é M vezes G. Só que tem um problema, um detalhe aqui, ó. Para calcular esta força peso, esta massa tem que estar em quilogramas e não em gramas. Não em gramas, e sim em quilogramas. De grama para quilograma, divide por 1000. Dividido por 1000, vai ficar 5 vezes 10 na menos 3, ou seja, daria 0,005, ou 5 vezes 10 na menos 3. Beleza, galera? Então, força elétrica igual a P. Quem é o P? O P é M vezes G. Quanto que vale o M? 5 vezes 10 a menos 3, como eu comentei. Quanto que vale o G? O G vale 10, como disse lá no exercício, que é a aceleração da gravidade. Tudo bem. Então, multiplique esses dois. O que vai acontecer? 5 vai permanecer. Aqui tem 10, não aparece, mas o expoente dele é mais 1. Então, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Então, a força elétrica vai dar 5 vezes 10 a menos 2. Ok? Tá, mas quem é a força elétrica?
nós vimos aqui, lembra quando eu isolei aqui o F? O F fica campo elétrico vezes carga, ok? Então, isso aqui, ó, eu vou colocar lá no lugar do F, aqui. Então, no lugar do F, eu vou colocar E vezes Q, vou substituir pela sua equação, E vezes Q. Então, E vezes Q igual a, continuando, fica a mesma coisa, ó, 5 vezes 10 a menos 2 desse lado. Então, E vezes Q, quanto que vale mesmo a carga? 4 microcoulomb, ou 4 vezes 10 a menos 6. Então, tá lá, ó, E vezes 4 vezes 10 a menos 6 igual a 5 vezes 10 a menos 2. Só repetir esse daqui. Joia. Então, para isolar o E, eu vou passar esse aqui dividindo. Então, passo 4 dividindo. Então, fica 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Então, vai dar quanto? 5 dividido por 4, 1,25. Menos 6, quando ele sobe, ele vira mais 6. Mais 6 menos 2, então vai dar mais 4. Então, a resposta é 1,25 vezes 10 na mais 4 Newton por Coulomb. Então, essa é a resposta da questão 3. Questão 4. Uma partícula com carga 8 vezes 10 a menos 7 coulombs exerce uma força elétrica de intensidade 1,6 vezes 10 a menos 2 newtons sobre outra partícula com carga 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Calcule em newtons a intensidade do campo elétrico no ponto onde está a segunda partícula. O que você vai levar em consideração? O que você não vai levar em consideração? Você vai usar só o valor do F e o valor do Q, dessa partícula aqui, ó. E o que você vai fazer? Lembrando lá, eu quero calcular o E. Tá? Para calcular o E, é só dividir os dois. O F pela partícula, pelo valor da carga da partícula. Então, ficaria isso aqui, ó. Bem simples. F, tá aqui o valor do F e tá aqui o valor de Q2. Esses dois aqui só que eu vou precisar. Então, E igual a F sobre Q2. Então, vai lá, 1,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 7. Então, isso vai dar 1,6 dividido por 2. Quanto que é metade de 1,6? É 0,8. 0,8 vezes 10 elevado a menos 7. Sobe, vira mais 7. Mais 7 menos 2 vira 5. 0,8 vezes 10 na quinta, passa uma vírgula para cá, né? Para a direita, menos 1. Entenderam? Vírgula, né? Para a direita, menos 1. 5 menos 1, 4. Tá? Então, vai virar 8, porque eu passei a vírgula, certo? Então, vira 8 aqui. Se eu modifico esse número, eu tenho que modificar esse número aqui também. É só contar quantas casas ela pula, certo? A vírgula pula. Então, pulou uma casa, menos 1. Para a direita, negativo. Para a esquerda, positivo. Então, por isso que vira 8 vezes 10 na 5. Menos 1, 4 Newton por Coulomb. Então, essa aqui é a resposta da questão 4.